Fala pessoal, tudo bom? Vamos conversar hoje sobre tendinopatia do glúteo médio, como tratar isso no Pilates? Eu sou Maria Fernanda Jacó, sou mestre em fisioterapia, atuo no Pilates desde 2005 e ajudo você a se tornar referência no atendimento de dor utilizando o Pilates. E para que aprender isso, né? Tendinopatia no glúteo médio é muito recorrente no nosso estúdio de Pilates e saber o que é que está acontecendo com o nosso aluno, saber atender essa patologia e utilizar o Pilates como uma ferramenta para tratar é excelente. Então nós vamos conversar hoje sobre isso. Eu trouxe hoje aqui na aula, gente, uma infinidade de exercícios para vocês, para ajudar vocês a tratar o paciente de vocês que vem com a tendinopatia de glúteo médio. Mas para isso acho que é importante a gente conversar em primeiro lugar o que é tendinopatia, né? Gente, a tendinopatia é uma lesão, uma alteração das fibras do tendão que gera dor quando acontece essa alteração nessas fibras, é uma desorganização nessas fibras. Tanto é que hoje o termo mais utilizado é tendinopatia e não mais tendinite, tá? Muitas vezes essa desorganização vem por um excesso de carga que caiu nesse tendão e esse tendão, essa musculatura não está acostumada a carregar essa carga, mas é também através de carga que se trata tendão. Então, no momento que a gente encontra qual é a melhor carga para se colocar nesse tendão que não gere dor, é através dessa quantidade de carga e também de volume de exercício que você põe nesse tendão que você vai utilizar para tratar. Então, eu vou dar um exemplo bem simples que vai ficar fácil vocês entenderem. Vamos supor que a pessoa não tinha tendinopatia, enfim, e conta para você que ela foi convidada a fazer uma caminhada super longa no final de semana e que andou muito mais do que ela está acostumada. Então, ela não está acostumada a andar tanto e fizeram ela andar 1h30. E aí ela chegou com uma tendinopatia aí de glúteo médio para você. Vamos supor que seja isso. Ou seja, ela entrou com um volume alto para essa região que não estava bem treinada, que não estava acostumada com esse volume. É importante, antes que você trate, que você avalie para entender quanto de carga esse tendão está suportando sem que gere dor, tá certo? Então, é importante que você faça alguns testes nessa pessoa para entender o quanto esse glúteo médio consegue carregar de carga. Eu vou falar isso em quilos só para vocês entenderem, mas depois eu vou mostrar alguns exercícios, talvez fique mais fácil para vocês entenderem como que a gente faz a progressão no tratamento. Vamos supor que daí nos testes que você faz, essa pessoa ela consiga carregar, sei lá, 2 quilos nesse tendão sem gerar dor. A hora que você coloca 3, a dor aparece. Ou seja, você vai usar isso como um parâmetro. Eu preciso começar a reabilitar essa musculatura com 2 quilos. Você também vai ter que calcular quantas repetições ela consegue fazer com 2 quilos sem que a dor apareça, porque senão você fadiga a musculatura mesmo com 2 quilos e essa dor vai aparecer também. Então, a tendinopatia, ela aparece com o excesso de carga que eu coloco, mas é através também da carga que se trata a tendinopatia. Então, eu tenho que encontrar a carga adequada, no volume adequado e utilizar através de uma repetição para ajudar na reorganização dessas fibras, tá certo? Na região do quadril, acho que vale a gente conversar que a gente não tem só, quando dá essa dor aqui na lateral, o paciente fala muito uma dor em C, né? Ele coloca a mão assim no quadril dele e fala, ai, dói aqui. Vale lembrar, e muitas vezes a gente tem que fazer um trabalho associado com o médico, claro, que a gente a gente tem que desconfiar nessa região de não ser só às vezes uma dor de glúteo médio, onde eu tenho que avaliar também as estruturas passivas dessa região, tá? Tipo, bursite trocanteriana pode dar uma dor nessa mesma região. Se essa lesão é muito avançada, muitas vezes eu tenho que avaliar também a parte articular do quadril. Hoje não é a ideia de eu trazer a avaliação de quadril, mas a gente pode, num próximo momento, conversar sobre avaliação de quadril, para saber identificar quando que é tendinopatia só.
de glúteo médio? Quando que eu sei, desconfio de uma estrutura passiva que já esteja gerando dor, de que seja uma bursite ou uma alteração degenerativa já de quadril, uma artrose de quadril? Não é ideia hoje, mas é muito importante que vocês façam essa diferenciação e o médico te ajuda muito. O médico que vai te dar esse diagnóstico aí, vai refinar esse diagnóstico pra gente, tá certo? Mas existem alguns testes que são importantes da gente fazer para auxiliar nisso. Sabendo o que é tendinopatia, eu vou continuar minha aula aqui, que hoje o objetivo é esse, tá? Então, você identificou um movimento, uma carga adequada para esse tendão, é através disso que você vai evoluir. E eu queria mostrar para vocês alguns vídeos que eu elaborei de como eu faço para tratar a tendinopatia de glúteo médio através do Pilates. Eu posso evoluir também isso para outras questões do quadril? Posso também, tá? Para um tratamento de bursite trocanteriana, também até para uma questão de artrose de quadril. Lembre-se que eu não estou trazendo aqui a avaliação, a gente conversa sobre isso num próximo vídeo, mas saiba sempre controlar os movimentos através da dor e função do teu paciente, tá certo? Então, olha o que eu trouxe aqui para vocês. Vamos pegar primeiro, nesse primeiro vídeo, peça para o paciente realizar esse movimento com o joelho fletido e observe se na abdução do quadril a dor aparece do paciente. Você pode usar esse movimento para fazer a avaliação dele. Um outro movimento muito importante é o da abdução com o joelho estendido, mas nesse vídeo eu vou mostrar aqui para vocês alguns cuidados que você tem que ter na postura dele. Primeiro, peça para ele realizar esse movimento com a força no glúteo médio. Ó, eu tô fazendo errado aqui. Aquele primeiro movimento que eu fiz, não sei se deu para vocês verem, senão eu volto. Eu joguei a força pra lombar. Olha só, observe vocês, é que eu tô fazendo correto. Aí eu faço assim um nãozinho com o dedo, jogo a minha pelve para cima em superioridade e acaba caindo a força na coluna. Depois eu ponho o meu dedo, olha, no glúteo médio, a força é no glúteo médio onde eu quero. Deu para observar aqui direitinho, gente? Então é isso, tá? Nesse segundo vídeo, eu mostro aqui também, ó, a posição do abdômen, principalmente do oblíquo, ajudando a gente nesse movimento. Então, se eu trago essa força para o oblíquo, organizo a minha cervical, traciono a perna para longe, ó, não é encolhido. Eu traciono e peço a abdução do quadril, eu vou fazer o movimento na posição correta. Então, se o ombro também estiver lá para cima, muitas vezes ele dificulta na ação do oblíquo. Então, eu preciso alongar essa perna para longe para executar essa abdução de quadril de forma correta, tá certo aqui? E aí sim, eu vou pedir a execução do movimento, olha, de forma bem alinhada, e aí eu observo se está caindo essa força de forma correta no glúteo médio do paciente. E pergunto para ele se ele está tendo dor, se ele está sentindo dor nessa região. Se ele tiver, eu vou ter que diminuir a alavanca, vou fazer com o joelho fletido, ou vou diminuir volume, vou contar quantas repetições ele consegue fazer sem dor, e vou aumentando o número de repetições conforme ele vai conseguindo fazer sem dor. Uma outra forma de eu evoluir, caso ele não tenha dor, é com carga. No Pilates a gente tem um círculo mágico, mas se você tiver a banda elástica ou aquelas mini bands, você também pode fazer, porque você consegue controlar a força, porque a gente tem as cores, né, nas mini bands. Então, uma mini band mais fraquinha, você começa, depois uma intensidade média, uma intensidade forte e vai evoluindo com o seu paciente dessa forma. Um outro movimento que eu gosto muito é de ensinar essa tração de perna para a força cair exatamente no glúteo médio, que é onde eu quero. Ó, vou fazer errado. Olha ali no vídeo, gente. Fazendo errado, onde a força caiu na lombar. Eu traciono essa perna para longe para a força cair no glúteo médio. Posso evoluir com estabilização também dessa região.
pedindo, ó, flexão e extensão de joelho, ou pedindo círculo com a perna, que foi o movimento anterior que eu fiz, certo? Ou até uma bicicleta. Então, essa musculatura já tem que ter uma estabilidade maior, ó, o side bend, que é o movimento do Pilates, bem do balé, né? Para sustentação no glúteo médio, para começar a executar os movimentos em decúbito lateral. Tá tranquilo até aqui? Vocês estão conseguindo entender, gente? Então, de novo, recapitulando, eu começo com exercícios deitado de lado para entender quanto de força eu consigo colocar nessa musculatura. Começo com uma alavanca mais curta, se precisar dobro o joelho. Depois eu vou esticando, observo se essa pessoa não está compensando o movimento na lombar. Jogo essa ação para a musculatura correta. A princípio eu tô só com exercícios para o glúteo médio. Vou precisar de uma musculatura acessória ali para ajudar? Claro, eu vou precisar muito do glúteo máximo também na recuperação dessa musculatura. Vou precisar de abdômen também. Então, eu vou trazer agora alguns exercícios também de glúteo máximo junto para auxiliar na reabilitação desse movimento. Então, ó, olha esse aqui, gente. Deixa eu trocar aqui o slide para vocês. Vai começar com um glúteo máximo, uma ponte simples. Observa se ele consegue manter o alinhamento dos joelhos, se esses joelhos não aduzem. E se for o caso, eu posso usar o círculo mágico para ajudar. Olha, eu vou pegar, vou passar entre os joelhos, posiciono, peço a abdução desse quadril e aí solicito a ponte com o glúteo máximo. Então, eu trago já essas duas musculaturas trabalhando. É um exercício fácil, eu posso trazer isso às vezes já no início, tá? Só observe se realmente a pessoa não tem dor logo de início para fazer a abdução com um círculo mágico, tá certo, gente? E pra frente, a hora que ela conseguir, sem dor, você pode pedir a ponte unilateral. Olha aí, até a minha dificuldade de estabilização. A gente tem que observar se há um jogo no momento da elevação do quadril e eu solicito esse movimento para subir e descer a pelve e observo se está acontecendo essa estabilidade da pelve, tá certo? Esse é um movimento bem interessante. Posso ir para o reformer. Aqui, gente, eu posso pedir, ó, extensão e flexão de joelho no reformer. Então, eu tô já jogando força pro quadríceps, mas eu tô pedindo uma estabilização da abdução do quadril, né? Com o círculo. Então, eu já vou associando um movimento no outro. Ficou claro? Porque muitas vezes a pessoa faz essa flexão e extensão de joelho e aduz os joelhos nesse movimento. Então, o círculo mágico ele pode ajudar nessa movimentação. É um exercício mais fácil, eu posso controlar a carga com as molas e evoluir também por aí. Conforme a pessoa vai evoluindo nos exercícios deitada, eu sempre começo com uma demanda mais baixa, aí com o tempo eu posso ir evoluindo para os exercícios sentado. Aqui também meu foco é na coxa, fortalecimento de quadríceps, né? Mas eu peço essa estabilização do glúteo médio, utilizando esse glúteo médio no papel estabilizador, então não tô só com força, no papel de estabilização, usando o círculo mágico para conter essa abdução, para manter essa abdução de quadril na execução desse movimento de descida do pedal na chair, tá certo, gente? Ficou claro isso? É uma forma da gente evoluir. Sempre observe como que tá a dor do paciente, amplitude de movimento, tá certo? Olha, aqui eu já vou entrar com um exercício bem mais pesado. Eu vou já para a prancha lateral com abdução. É um exercício mais puxado, é um exercício mais avançado. E aí eu evoluo ele ainda mais com a extensão de joelho. Então, uma coisa que eu acho que é importante de vocês entenderem. Eu tô aqui numa aula, eu tô mostrando do começo ao fim numa aula só, como que você consegue progredir. É claro, gente, que a gente não vai
numa primeira sessão, colocar a pessoa nesse exercício avançado. Eu tenho que ver como que tá a condição daquela musculatura. E eu vou sessão a sessão, aula a aula, progredindo. Conforme ele vai mostrando essas melhorias de diminuição de dor, de melhora de função, é aí que eu vou progredindo nesses exercícios. Então, eu só vou chegar para uma prancha lateral com abdução mais para frente, porque ele tem que carregar todo o peso do corpo para subir esse quadril numa abdução. Então, eu vou ter que ir devagar, né? Conforme dor e função vai melhorando. Ficou claro isso? Não é uma coisa que eu vou, já joga a pessoa lá direto nesse movimento, tá? A não ser que seja uma tendinopatia mais leve e que a pessoa já consiga isso. Aí sim, claro, você já vai em exercícios mais intermediários e avançados. Aí você vai progredindo dessa forma, ok? Ficou claro isso? São só ideias que eu tô dando de como progredir através do Pilates. Se você tem esse recurso na sua clínica, aonde você trabalha, por que não usar? Né? Você está reabilitando uma pessoa através do Pilates. É isso. Deixa eu mostrar aqui para vocês um outro exercício, ó. Muito comum, classicão. A abdução, né, do quadril no reformer em pé. Então, lembra, ó, eu comecei com exercícios deitado de lado, deitado em decúbito dorsal. Fui para exercícios sentada. Voltei para um decúbito lateral com uma prancha, que é bem mais pesado, e vou para alguns exercícios em pé, tá certo? O 4 apoios, ele também vai ser importante. Se vocês conseguirem evoluir com exercícios de 4 apoio, também tem um ganho enorme. Eu vou mostrar para vocês mais para frente. E aí, gente, é muito importante você evoluir com exercícios unilaterais. Aqui tem duas funções, tanto na perna que executa o movimento da descida do pedal, e aqui eu tô com uma rotação externa, então o glúteo máximo também tá ajudando, mas o papel é importante na pelve que tá estabilizando, ou seja, na perna direita, no caso, que está no chão, pé no chão, ela tá estabilizando esse quadril para a perna esquerda executar o movimento. E observem que eu não oscilo com a perna direita, eu mantenho ela estável e executo o movimento de descida do pedal. O oblíquo também tem um papel muito importante aqui nesse exercício de sustentar essa posição na execução desse movimento, tá? Se eu perco a contração do oblíquo, eu vou acabar oscilando também na pelve. Observem vocês que está bem estável a pelve para a execução do movimento da descida do pedal da chair de lado. É bem interessante esse movimento. Consigo fazer também na posição clássica, né, de frente para a chair, a descida do pedal, e observa no teu paciente a pelve de apoio, a perna de apoio. Ela tem que estar bem estável. Por que eu tiro o braço? Porque eu tenho que jogar esse equilíbrio para o tronco e para a perna de apoio. Se eu deixo a mão apoiada na chair, naquela alça, eu acabo fazendo muita força no braço e não jogo e não transfiro essa carga para o membro inferior. Olha a diferença de uma perna minha para outra, porque eu tenho também. Vocês escutaram o barulho do pedal? Vocês conseguem ver o pedal caindo no chão? Eu tenho uma certa dificuldade, porque eu já tive tendinopatia de glúteo médio do lado direito. E é diferente, olha. O meu lado direito estabilizando e o meu lado esquerdo executando o movimento. E o meu lado direito realizando o movimento. Dá pra ver? Que eu caio, eu perco um pouco de equilíbrio. E isso é questão de treino, eu não tenho dor mais, tá? Aliás, a função tá bem evoluída, já faz um tempo que eu tive isso. Mas para vocês verem que é dessa forma que a gente pode evoluir. Eu gosto de depois pedir para a pessoa segurar no Cadillac e só fazer um movimento simulando subida e descida de degrau, sem ainda fazer,
para observar o alinhamento do quadril em relação ao joelho e o pé. Olha aqui, eu trago bem esse alinhamento, porque aqui eu vou observar algo dinâmico, se está acontecendo ou não, se eu estou conseguindo segurar essa pelve alinhada em relação ao meu joelho, tá certo? Porque é através desse movimento que eu vou evoluir os próximos, tipo no avanço e no afundo. Então, esse movimento ele tem que vir antecipadamente para a gente educar o paciente no movimento correto para daí eu evoluir para o avanço e para o afundo. Então, observem de novo que aqui eu jogo bastante força para glúteo máximo e executo também uma estabilização através do glúteo médio, tudo sem dor. Então, é uma forma de você evoluir em pé, unilateral, educando os próximos movimentos que vão vir. Gente, eu adoro esse movimento. Você faz dentro do reformer, cuidado com a mola. Olha, eu estabilizo também bem essa pelve, tá certo? E peço para a pessoa empurrar o reformer lá para trás. Vocês conseguem ver? Conforme eu faço esse movimento de empurrar, isso, ó, eu mostro até aqui com o dedo, estabilizando a perna de apoio, eu consigo com isso ganhar força de glúteo máximo para empurrar o reformer e estabilizo a perna, o glúteo médio com a perna de apoio, tá correto? Deu pra ver, gente? Ó, põe o pé, uma mola só, uma mola, aquela vermelha pesada, olha, vocês já conseguem uma força adequada aí de glúteo máximo. Controlem a força de vocês no abdômen também. Olha, eu errei aqui, ó, mostrei de propósito. Eu desviando a pelve e aí depois, ó, eu alinho a pelve novamente. Deu pra ver? Legal. E esse classicão na chair, né? Vocês conhecem. Eu preciso manter, então, bem firme uma estabilidade da perna de apoio, da perna que tá aqui na frente, tá? Mantendo o alinhamento do joelho com o alinhamento do quadril, sem aduzir essa coxa. E aí eu faço essa subida e descida do pedal, mantendo, estabilizando o quadríceps, né? Fazendo força no quadríceps, né? Estabilizando daí no glúteo médio para a execução adequada desse movimento, correto? E eu posso também ir para o reformer para fazer daí o avanço, aqui no caso eu tô fazendo, também posso fazer o afundo, que é o contrário, né? Olha aqui o avanço, eu estabilizo bem essa pelve através do glúteo médio. Aqui eu emendei com o glúteo médio novamente. Mas você pode daí inverter a posição, olhar agora para o outro lado e fazer o afundo, a perna empurrando o carro lá para trás. Esse aqui é o avanço. Então é um movimento bem mais complexo porque gera mais instabilidade com o movimento do carro, né? Do movimento do empurrar o carro do reformer para a gente conseguir executar esse movimento de forma adequada. Ficou claro aqui? Não sei se eu passei muito rápido, mas são várias as ideias e é muito importante a gente progredir de uma demanda mais baixa para uma demanda mais alta. É algo que eu falo aqui direto, é algo que as evidências científicas também trazem pra gente, tá? Que eu preciso evoluir com uma demanda mais baixa e ir para uma demanda mais alta. Cuidado para não errar com o seu aluno, o seu paciente no Pilates e trazer uma demanda às vezes um pouco mais elevada e piorar a tendinopatia da pessoa, tá certo? Cuidado com isso. Comece devagar, use sempre intensidade de dor para avaliar essa pessoa e função dentro do que ela te traz no dia a dia ali, a cada sessão, para você conseguir evoluir com ele da forma mais adequada possível. E a evolução ela só vai acontecer, ou seja, eu só vou para exercícios mais intensos no momento que essa dor está regredindo. Eu só vou aumentar volume no momento que essa dor está regredindo, tá certo?
É isso, gente. Fico à disposição. Obrigada.